Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História, e nós vamos hoje trabalhar mais uma aula para a turma do 7º ano. Primeiramente, eu queria dizer para vocês que é um prazer muito grande para nós que estamos fazendo parte da Escola Municipal para as Aulas Digitais, de estar aqui trabalhando esses conteúdos durante a semana, né, para vocês. Então, a gente tem procurado preparar todas as nossas aulas com maior zelo, maior carinho, porque a gente entende que o conhecimento ele é algo muito importante. A gente entende que o conhecimento ele serve como um elemento libertador, que ele pode contribuir para que você alcance vários dos seus objetivos pessoais. Então, nesse sentido, a nossa contribuição aqui é trabalhar os nossos temas, né, associados às nossas disciplinas. Cada professor e professora do projeto Educa Recife tem procurado fazer isso para que a gente possa contribuir com a aprendizagem de vocês. No mais, essas aulas, elas ficam sempre disponíveis, né, no canal do Educa Recife, do YouTube, né, da Prefeitura do Recife, e você pode, caso você tenha alguma dúvida ou você deseje rever essas aulas, você pode acessar o canal do YouTube, né, do Educa Recife e rever quantas vezes você quiser. No mais, outras dúvidas que possam aparecer no decorrer da aula, você pode tirar com o seu professor, a sua professora. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Lembrando que nós estamos aqui, nesse momento, contando com a ajuda da Laisa, né, a nossa intérprete de Libras, que desenvolve esse trabalho junto com a gente aqui para tornar a nossa aula mais acessível. Para a aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao tema que nós havíamos iniciado semana passada. Na semana passada, nós começamos a falar sobre as chamadas reformas religiosas. Então, nós tentamos trazer aqui elementos iniciais para que vocês pudessem compreender por que é que esse movimento reformista, esse movimento que desejava que as estruturas, né, da igreja dominante na época, na Alemanha, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, elas fossem revistas. Então a gente tratou, né, das origens desse movimento e a gente chegou até a parte onde o reformador alemão Martim Lutero, ele com as suas ideias, ele termina desencadeando um processo reformista, né, na Alemanha. Vale lembrar que é necessário a gente aqui pontuar que quando Lutero ele fixa as suas 95 teses sobre a venda de indulgências, que nós apresentamos na aula passada, né, as indulgências como sendo o perdão para os pecados, que era concedido, né, de forma gratuita pela Igreja Romana na Alemanha, na medida em que começam a cobrar pelas indulgências, né, e começam a se utilizar de algumas práticas, né, que vão gerar descontentamento entre alguns sacerdotes, né, alemães, o Martim Lutero ele vai criticar isso daí, fixando as portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, onde ele era não somente sacerdote, mas também professor, né, na Universidade de Wittenberg, professor de teologia, lembrando que a teologia é o campo do conhecimento que estuda, né, sobre Deus, os deuses, as divindades, então estuda, né, as manifestações, né, dos deuses, né, em planos transcendentes. Né? Então, no caso, a teologia cristã, naquele momento, ela era, né, o campo ao qual se dedicava o Martim Lutero, que era um monge católico apostólico romano da Ordem de Santo Agostinho, e ao fixar as suas 95 teses, ele desenvolve um processo, né, de reforma. Na realidade, ele desencadeia um processo de reforma. Porém, não era a intenção de Lutero causar um racha, né, uma divisão na igreja na Alemanha. Só que isso vai terminar acontecendo. De forma que as ideias luteranas, elas vão seguir
não somente presentes ali na Alemanha, mas vão se espalhar para outros territórios na Europa. E é sobre isso que nós vamos nos dedicar na aula de hoje. Né? Nós vamos tentar entender, por exemplo, como é que essas ideias reformadas elas chegaram em territórios como a Suíça, por meio do calvinismo, na Inglaterra, né, por meio do anglicanismo, e qual foi a reação da Igreja Católica Apostólica Romana contra o movimento reformista. Daí a gente falar em contra-reforma. Mas para a gente começar a nossa aula, feita essa breve introdução, resumindo o que nós vimos, vamos aqui assistir um vídeo. Deixa eu tentar passar aqui para vocês. O projetor está dando um probleminha. Vamos assistir um trecho de uma música. Pois bem, nós passamos aqui um trecho, né, de uma música da banda inglesa, né, de heavy metal, é o Iron Maiden. E você pode estar se perguntando, mas o que é que o Iron Maiden tem a ver com a reforma protestante? Aí a gente vai analisar aqui duas imagens. Na realidade, né, o que é que ele tem a ver com o tema da aula? A gente vai entender isso no decorrer da aula, mas vamos analisar aqui duas imagens. Então, aqui a gente tem duas imagens que mostram protótipos aqui daquilo que era chamado, né, de donzela de aço. Né? A gente tem um instrumento de tortura que foi utilizado pela Inquisição, né, que vai ser um tribunal, né, religioso desenvolvido, né, pela Igreja Católica Apostólica Romana, já desde a final assim, da Idade Média, né, e que vai ser reintroduzido a partir da reação católica à reforma protestante. Mas o que é que tem a ver a donzela de aço aqui, instrumento de tortura, com a banda inglesa Iron Maiden, cujo nome, né, se a gente fosse traduzir, seria exatamente a donzela de aço. Mas veja, aqui a gente vai ter para o nome da banda, né, a utilização de dois episódios. Primeiro episódio seria se aproveitar realmente aqui do nome do instrumento de tortura. E o segundo episódio seria fazer uma crítica à primeira-ministra, né, inglesa, a Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher, né, ela se torna primeira-ministra, né, da Inglaterra e ela governou assim com uma política econômica tão forte, né, tão austera, que ela recebeu o nome, né, de Dama de Ferro. Então, da junção desses dois termos, né, Iron Maiden e Iron Lady, né, que era uma referência, né, à primeira-ministra, a banda ela faz a junção desses dois nomes, né, o Iron e o Maiden, né, o instrumento de tortura e a donzela, né, de ferro, que era a dama de ferro, que era a primeira-ministra, para fazer uma crítica social, não somente, né, a postura, né, durante, né, o período da Inquisição, com a utilização desses instrumentos, mas também a postura, né, e a política econômica, né, da Margaret Thatcher, né, que durante um período contribuiu, por exemplo, para que protestos sociais fossem desenvolvidos, né, na Inglaterra. Então, a banda ela pega esses dois episódios, né, e dá nome, né, ao grupo. E é um dos grupos, né, de rock, né, mais conhecidos do mundo. Mas a gente vai retomar essa questão dos instrumentos de tortura já no finzinho da aula. Então, se você está curioso, se você está curiosa para entender isso daí, não saia daí da frente da televisão e acompanhe aqui a gente, ok? Aí nós já falamos, né, da questão da relação e o objetivo da nossa aula de hoje seria entender como as ideias luteranas se espalharam por fora da Alemanha e qual foi a reação da Igreja Católica Romana ao movimento reformador.
Para isso, a gente tem que lembrar que quando as ideias de Lutero elas se espalharam, né, na Alemanha, isso levou ao desenvolvimento de alguns conflitos. Dentre eles, a gente vai ter aqui, né, uma disputa entre a igreja, né, e os monarcas, né, os príncipes, né, alemães naquele período, porque a igreja ela via, né, a sua autoridade sendo questionada, mas os príncipes viam, né, nesse questionamento da autoridade da igreja a possibilidade de ampliar a sua rede, né, de domínio, né, seja o domínio ideológico, seja o domínio pela questão das terras. Mas isso, no momento em que esses atritos começam a acontecer, a gente vai ter na Alemanha o desenvolvimento de uma guerra civil, né, que vai envolver alguns camponeses, né, lutando contra o fim dos impostos feudais que ainda prevaleciam ali na Alemanha. Porém, tem uma questão, e essa questão aqui é importante porque se faz uma crítica a Lutero nesse período. Lutero, que foi aquele camarada, né, que não somente idealizou, iniciou esse processo de reforma, mas ele, quando ele ganha mais destaque, ele previa, assim, uma grande reforma, por exemplo, na questão educacional. E nós vimos isso na aula passada. Lutero, a partir das reformas, né, que foram empreendidas, né, influenciadas pelas ideias de Lutero, existia uma política, né, educacional sendo posta em prática na Alemanha naquele período, que levou, por exemplo, a Alemanha a um padrão, né, de educação tal que 50 anos após o início da reforma luterana, praticamente toda a Alemanha estava alfabetizada. Lembrando que nós vimos, por exemplo, que era uma das ideias de Lutero, a questão de que do lado de cada igreja, né, você construir uma escola para educar o povo, alfabetizando, né, ensinando o povo não somente o vernáculo, né, que era o idioma local, o alemão, mas preconizando, por exemplo, o ensino de idiomas antigos, como o latim, o grego, o hebraico. E isso foi muito importante. Mas esse mesmo Lutero, ele também foi bastante criticado, porque quando estoura aqui a revolta, ele vai ficar do lado dos nobres. E ele vai dizer que seria, inclusive, né, lícito, né, atuar, mesmo que para isso, reprimir, né, de forma forte, mesmo que para isso levasse, né, à morte daqueles rebeldes. Porque o que importava ali era manter a ordem social. Então, existe essa crítica, né, que é feita ao Lutero. Mas aí, com a Guerra Civil, a gente vai ter os nobres, né, Lutero, né, dando apoio exatamente, né, ao apoio dos nobres, né, que reprimiram de forma muito violenta essa revolta, né. E, do outro lado, a gente tinha um apoiador, né, do Lutero, que depois se volta contra ele, o Thomas Manzer, né, que vai ficar do lado dos camponeses, e isso levou, por exemplo, mais na frente, ao desenvolvimento de uma corrente, né, chamada de anabatismo. Então, os anabatistas, eles foram influenciados pelas ideias de Lutero, mas eles foram bem mais radicais com relação a algumas questões. Por exemplo, não reconhecendo o batismo, né, de crianças, e não reconhecendo o batismo que era dado pela Igreja Católica. Daí, inclusive, o próprio nome do termo, né? Anabatista, está associado à ideia de um novo batismo. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem aqui o fato de que, mais na frente, né, os anabatistas, eles vão passar a batizar as pessoas adultas, né? Inclusive rebatizando aqueles que haviam sido batizados quando criança ou haviam sido batizados na Igreja Católica, né? Outra coisa que a gente vai observar é que esses conflitos sociais se reverteram em guerras de religião. E dentro dessa perspectiva dessas guerras, o Sacro Império Romano Germânico, por exemplo, ele entrou em conflito, em uma guerra também, né, onde nós tínhamos o imperador Carlos V, né, ele apoiando, né, as reivindicações, né, e as ideias, né, do Papa, dividindo assim, né, a Alemanha entre católicos e luteranos. Porém, o Carlos V ele vai ser derrotado e após a derrota do Carlos V é assinada, né, a Paz de Augsburgo, em 1555, que definia o seguinte: a partir dali, cada governante ele escolheria a religião ao qual seguir. E dentro dessa perspectiva, o que a gente vai observar
é que, na prática, o que acontece é o seguinte: se o governante ele adotava o catolicismo, todos os seus súditos se tornavam católicos. Se ele adotava o protestantismo ou luteranismo, todos os seus fiéis se tornavam luteranos ou protestantes. Okay? Então, nesse sentido, o governante ele escolhia a religião dos súditos. Aqui nós temos mapa, né, que mostra, por exemplo, a Áustria. A Áustria ela permaneceu católica, certo? Então, e lá do outro lado a gente tem a Alemanha, mostrando aqui a divisão, né? Então, em amarelo nós temos os territórios, né, de governo, né, luterano, perdão. Em verde, né, os territórios, né, de governo católico, e em lilás, né, os de governo calvinista, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, na Europa, a gente tem essa Constituição. Nós falamos aqui em calvinismo, né, e o calvinismo está associado à figura do João Calvino. João Calvino, Jean Calvin, porque ele era francês, radicalizado ali na Suíça, né, morando ali na Suíça, e Calvino ele será um dos expositores, né, um daqueles que vai levar as ideias luteranas, né, para a Suíça, né, e vai contribuir para que ocorra uma reforma, né, religiosa naquele território. Mas antes dele a gente tem a figura do Zwinglio. Zwinglio foi um precursor da reforma religiosa lá na Suíça, porque antes mesmo do Calvino, e independente das ideias de Lutero, ele propôs um modelo de reforma, né, para a religião local. Então, ele vai ser considerado um dos precursores, né, da reforma, né, religiosa na Suíça, e ele tinha ideias assim opostas, né, a Lutero, por exemplo. Para Lutero, a salvação vinha por meio da fé, por meio da obediência às Escrituras, né? Então ele defendia, por exemplo, o ser humano como um ser pecador, né, que carecia aí da graça de Deus. Zwinglio ele não pensa bem assim. Ele via, né, o pecado, né, original que Lutero explicitava, mas como uma herança, né, uma assinatura ali complicada, ali, uma assinatura comprometedora na herança, né, dos seres humanos a partir da descendência, né, de Adão. Então, eles tinham ideias diferentes, mas ele vai ser um dos precursores, né, da reforma na Suíça. Outra questão é que merece realmente destaque aqui, um destaque um pouco maior, não desmerecendo os seus antecessores, mas o João Calvino, né, era um francês, foi influenciado, né, como eu já disse, pelas ideias de Lutero, e o Calvino ele vai trabalhar com a ideia da teoria da predestinação absoluta. Que era isso? Para Calvino, né, por meio dessa teoria, né, da predestinação absoluta, a teoria da predestinação absoluta, ela diz que os seres humanos, eles, lá na eternidade, né, lá desde a eternidade, Deus ele já teria escolhido, né, predestinado, ou seja, destinado previamente o destino de toda a humanidade, separando ali os eleitos, né, os escolhidos, né, os predestinados para o céu e os predestinados para a condenação eterna. Então, nada que a gente fizesse podia modificar esse nosso selo, né, de predestinado ao céu ou ao inferno. Mas existiam elementos, né, a partir daí que identificavam, por exemplo, uma pessoa predestinada. E esses ideais eram o quê? A dedicação ao trabalho, a busca, né, da pureza, né, o cumprimento de deveres e a questão do progresso econômico, né? Isso seriam sinais divinos de que aquela pessoa era predestinada. Dentro dessa perspectiva, o que a gente vai observar é, por exemplo, né, que existe um sociólogo, né, alemão chamado Max Weber, que ele vai escrever uma obra intitulada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, dizendo de forma bem simples, né, que nos países onde prevaleceu o catolicismo, esses países demoraram mais tempo para se tornarem capitalistas industrializados. Nos países onde prevaleceu o protestantismo, principalmente o protestantismo de vertente, né, calvinista,
A ética protestante desse pessoal, né, de busca, né, do trabalho, da pureza, né, se o camarada ele vivia, por exemplo, na prostituição, na jogatina, né, na bebedice, né, nos vícios, ele, ao se converter, ele abandonava aquilo ali e o dinheiro empreendido naqueles vícios ele ia colocar nos bancos, né? Isso geraria uma acumulação de capital que foi utilizada nesses países para investir na industrialização. Então, é basicamente isso, né? Então, esse progresso econômico era um sinal de predestinação. Outra coisa, né? O calvinismo ele contou, né, com o apoio da burguesia e, como nós já mencionamos, ele influenciou no crescimento, né, do capitalismo por meio dessa ética, né, protestante de valorização, né, do trabalho e da poupança. Na Inglaterra, os calvinistas eram chamados de puritanos, na França, eles eram os huguenotes e na Escócia, eles eram os presbiterianos. Inclusive, hoje nós temos no Brasil a igreja, né, presbiteriana, a igreja presbiteriana do Brasil. Ela tem suas origens associadas ao calvinismo, né? Aqui nós temos, né, um mapa que mostra a expansão da reforma, né, na Europa, né? Então nós temos o luteranismo, nós temos, né, as áreas, né, de domínio anglicano, né, Inglaterra, as zonas de domínio calvinista, né, as zonas de domínio católico e de outras religiões. No caso, né, a gente tem também o protestantismo, né, as ideias luteranas se espalhando, né, para a questão da Inglaterra. Então, dentro dessa perspectiva, o que nós vamos observar é que na Inglaterra ela vai se fazer presente, né, por meio da igreja anglicana. Detalhe, a gente costuma dizer, né, ou costuma estudar de forma equivocada que o anglicanismo ele teria surgido na Inglaterra a partir da revolta, né, do rei Henrique VIII contra o Papa, porque Henrique VIII ele era casado, né, com Catarina, né, de Aragão, que não havia lhe dado descendentes, né, filhos homens, e ele pede autorização para se divorciar da sua esposa e casar-se com Ana Bolena. Então, quando o Papa nega, ele rompe, né, com o Papa, né, e assim ele passa a adotar, né, as ideias luteranas, dando origem ao que seria, né, o anglicanismo. Porém, isso é equivocado, porque o anglicanismo, na realidade, a igreja anglicana, na realidade, é a igreja cristã da Inglaterra, que já existia, segundo alguns relatos, desde o século I e segundo outros relatos, desde o século II. Então, é interessante a gente fazer essa pontuação. Outra questão que nós podemos observar é que o rei também tinha interesse, né, em terras da igreja e, por meio do ato de supremacia, ele vai romper com o Papa, né, se tornando, a partir dali, o chefe da igreja anglicana, ou seja, o chefe da igreja cristã na Inglaterra. As terras da igreja vão ser confiscadas, né, e vendidas aos nobres, fortalecendo o poder político do rei, e o culto, né, e a hierarquia, né, da igreja seriam semelhantes ao catolicismo. Se você visitar uma igreja anglicana hoje, você vai ver, por exemplo, que os sacerdotes anglicanos eles usam vestes sacerdotais muito parecidas, né, com as vestes utilizadas pelos padres católicos. A autoridade do Papa passa a não mais ser aceita, né, e o latim vai ser abolido dos cultos, e nós vamos ter a fusão de alguns elementos, né, católicos romanos com elementos calvinistas. Porém, dito isso, a Igreja Católica, em meio a esse movimento, ela tratou de reagir, certo? Então, ela reagiu, né, à reforma iniciada lá por Lutero, e essa reação católica romana, a gente convencionou chamar essa reação católica romana contra a reforma protestante de contra-reforma. Ou a gente pode falar aqui em reforma, né, religiosa católica. Tá? Então, o que é que a gente vai ter? A igreja ela passa a adotar algumas medidas, né, para conter o avanço protestante na Europa, principalmente a partir do Concílio de Trento, né, que foi o concílio da igreja entre 1545 e 1563, reafirmando aí os dogmas, né, do catolicismo, criando, por exemplo, seminários para preparar os seus sacerdotes e compondo o catecismo, né, que é o conjunto, né, de ensinamentos, né, da doutrina cristã católica. Fora isso, como forma de reação, ela vai criar também um índex, que era o quê? Um catálogo, né, com textos
que a Igreja Católica Apostólica Romana considerava heréticos, ou seja, considerava como ensinamentos errados. Então ela vai colocar ali muitos, né, textos, né, dos reformadores, né, luteranos e seus sucessores, e reativa aí os chamados tribunais do Santo Ofício, que a gente pode, você que está aí assistindo, pode não ter até a noção do que foi isso aqui, se a gente fala, né, da forma como está aqui, tribunais do Santo Ofício, mas você talvez já tenha ouvido falar na Santa Inquisição, que era mais ou menos a mesma coisa, né? Então, a gente tem, por exemplo, a criação da Companhia de Jesus, né, os jesuítas, por meio de Inácio de Loyola, né, a Ordem dos Jesuítas, que como forma de reação da Igreja Romana vai ser criada exatamente para difundir, né, a fé católica apostólica romana em outros territórios. Quando a gente fala, por exemplo, da colonização portuguesa aqui no Brasil, com os colonizadores portugueses aqui, chegaram vários padres jesuítas com aquela ideia de levar a fé católica apostólica romana para outros territórios. Lógico, a gente tem aqui, isso vai ter uma influência da reforma, né, luterana, ou seja, eles vêm numa tentativa de combater, né, essa fé luterana que estava se espalhando pela Europa, né? Então, a Companhia de Jesus ficou responsável pela educação dos colonos aqui no Brasil e pela catequese dos índios, ok? Os tribunais do Santo Ofício ou da Santa Inquisição foram constituídos, na realidade, como tribunais religiosos que julgavam, né, e condenavam os hereges. O que era um herege? O herege era aquele camarada que, naquele período, ele vai questionar a fé da igreja naquele período, então ele era considerado infiel. Vamos lembrar que o próprio Martim Lutero, ele foi considerado herege, né, pela Igreja Católica e foi excomungado, ou seja, afastado, né, foi retirado dele o direito de comungar, de participar da Eucaristia, né, na igreja, ok? Então eles atuavam em alguns locais com muita violência, né, atuando principalmente onde? Na Espanha, Portugal e Itália. E eu trouxe aqui, por exemplo, alguns dos instrumentos, né, de tortura que eram utilizados pelos tribunais da Santa Inquisição. Como, por exemplo, ali a gente tem a cadeira, né, da Inquisição, a cadeira cheia de espinho, um camarada sentava ali para ser interrogado. A gente tem aqui, né, um instrumento que esse instrumento aqui você, veja a crueldade, né, você colocava a cabeça do indivíduo ali embaixo e ia girando aquela coisa, espremendo, né, a cabeça do indivíduo, né, que era acusado, né, de heresia. Aqui a gente tem tipo uma forquilha, né, que era colocada, né, nessa posição aí no pescoço, né, então quanto mais você abaixava aqui, mais você ia se ferindo, né, e instrumentos, né, de açoitamento, né, tudo isso quando se pegava um camarada que era acusado, né, de heresia, então ele ia ser interrogado, né, e por meio dessa tortura, era feito um trabalho para tentar fazer com que ele negasse, né, aquilo que ele estava afirmando. Por fim, para a gente encerrar, vale a gente lembrar, né, que ainda hoje a gente sofre com a questão da intolerância religiosa. É um problema. Se a gente levar para a questão da reforma, a reforma vai desencadear guerras de religião, principalmente entre católicos e protestantes. Mas hoje a gente tem um problema muito grave, né, que a gente vai retomar isso em outras aulas, que é da intolerância. Intolerância é você não respeitar a fé do outro, não respeitar o posicionamento do outro. Quando a gente parte para a religião, a gente vai ver casos, por exemplo, isso virou notícia, né, nacional, de uma criança e uma mãe que estavam vindo, né, de um terreiro de candomblé e foram apedrejadas porque estavam usando as vestimentas da sua religião. Então, a intolerância religiosa é algo que deve ser combatido. No mais, a gente deixa aqui que a gente vai tratar disso em uma próxima aula e fica como sugestão de atividade para que, com a ajuda do seu professor, da sua professora, você elabore um pequeno resumo apontando as principais características, né, da reforma luterana, da reforma calvinista, da reforma anglicana e da reação católica romana. No mais, por hoje é só e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.